Neste vídeo, vamos estudar o Teorema de Savit. Esse teorema nos mostra que máquinas determinísticas podem simular máquinas não determinísticas utilizando uma pequena quantidade de espaço extra. Se nós relembrarmos a equivalência, o resultado similar para complexidade de tempo, essa simulação de uma máquina não determinística em uma máquina determinística requeria um acréscimo de exponencial no tempo, na complexidade de tempo. No caso, o teorema de Savit, ele nos diz que para qualquer função f dos naturais para os reais positivos, onde f de n é maior ou igual a n, n espaço de f de n é um subconjunto do space de f ao quadrado de n. Em outras palavras, o teorema nos diz que qualquer máquina de Turing não determinística que utilizar complexidade de espaço f de n pode ser convertida para uma máquina de Turing determinística que vai utilizar apenas uma complexidade de espaço f ao quadrado de n. Então, se a sua máquina de Turing não determinística utiliza n, complexidade n de espaço, então a máquina de Turing equivalente determinística vai utilizar n ao quadrado de espaço. Bem, dando continuidade, vamos apresentar a definição de P-space. P-space é a classe de linguagens que são decididas em espaço polinomial em uma máquina de Turing determinística. Em outras palavras, P-space vai ser a união, variando em K, da classe space n elevado a k, onde n elevado a k é justamente um polinômio. N P-space é justamente o equivalente para a definição apresentada anteriormente. E um ponto interessante é que P-space ele é igual a N P-space, como decorrência do resultado do Teorema de Savit. O que justamente nos diz o Teorema de Savit, relembrando, é que uma máquina de Turing ela é não determinística de complexidade O de f de n, então a máquina de Turing correspondente vai ser f ao quadrado de n. Então veja, n P-space, então é a classe de linguagens que são decididas em tempo polinomial por uma máquina de Turing não determinística. Mas pelo teorema de Savit, essas máquinas de Turing não determinísticas de tempo polinomial, elas podem ser convertidas para uma máquina de Turing determinística que a sua complexidade vai simplesmente elevar ao quadrado. Então, um polinômio qualquer elevado ao quadrado continua sendo um polinômio. Então, com isso, nós concluímos que P-space é igual a NP-space. Ou seja, o quadrado de qualquer polinômio continua sendo um polinômio. Bem, vamos ter um olhar mais apurado. Qualquer máquina que opera em um tempo t de n pode utilizar no máximo t de n espaço. Bem, suponha que uma máquina ela pode explorar no máximo uma nova célula, uma nova posição da fita a cada passo da sua computação. Desse modo, nós podemos concluir que P, a classe P de tempo, ela é um subconjunto de P-space e a classe NP é um subconjunto de NP-space. Então, dessa forma, NP é um subconjunto de P-space. Somente que esse último resultado deriva da conclusão anterior em decorrência do teorema de Savit. Continuando nossa análise, nós podemos limitar a complexidade de tempo de uma máquina de Turing em termos da sua complexidade espaço. Bem, o livro do Sipser apresenta um lema que justamente nos diz que uma máquina de Turing que utiliza espaço f de n pode ter no máximo f de n 2 elevado a o f de n configurações diferentes. Pense em configurações como a configuração instantânea, conforme nós vimos de uma máquina de Turing. E uma máquina de Turing que para a sua computação não pode repetir configuração. Pense, suponha que você esteja num caminho de configuração onde justamente você repete. Você repete é como se você fechasse um ciclo,
onde a máquina de Turing ela nunca vai sair daquele ciclo que foi formado. Então, essa é a intuição por trás dessa afirmação. Portanto, uma máquina de Turing que utiliza espaço f de n, ela deve rodar em, no máximo, tempo f de n, que multiplica 2 elevado a O f de n, que é justamente o número de configurações diferentes. Lembrando que, caso ela repita configurações, essa máquina não vai parar. Então, dessa forma, o que é que nós podemos concluir? Nós podemos concluir que PSpace é justamente um subconjunto de XPTime, pois veja que essa máquina de Turing, com base na equivalência que nós acabamos de mostrar, ela possui uma complexidade de tempo que é exponencial. Então, podemos resumir a nossa discussão feita até então. Nós sabemos que P é um subconjunto de NP e sabemos que NP é um subconjunto de PSpace. E também mostramos, com base no Teorema de Savitch, que PSpace é igual a NPSpace. E, como lá no último slide, nós mostramos que PSpace é um subconjunto de XPTime. Então, com isso, nós temos a seguinte conjectura. Então, por ser uma conjectura, requer ainda uma prova. Porém, já foi provado que a classe P ela é diferente de XPTime. Então, no próximo vídeo, nós vamos dar continuidade ao nosso estudo de complexidade de espaço. Muito obrigado.